A história de Pelé, o rei do futebol, sua vida e sua obra. Pelé é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, o maior artilheiro do mundo com 1.281 gols e o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é um ex-atleta brasileiro considerado o maior jogador da história do futebol, uma personalidade do esporte mundial e popularmente conhecido como o rei do futebol. Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais. Ele é filho de João Ramos do Nascimento, um ex-jogador de futebol, e Celestes Arantes do Nascimento. Aos 4 anos, Edson e sua família mudaram-se para Bauru, São Paulo. Na época, ele era conhecido como Dico pela família e Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, Dico sempre foi fã de futebol e logo passou a fazer parte do time masculino que jogava nas ruas de Bauru. Ele adorava goleiros e, inspirado no goleiro José Lino da Conceição Faustino, o Bilete, amigo de seu pai, se apaixonou mais ainda pelo futebol. Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, ele dizia coisas como "segura Pelé", enquanto se defendia dos amigos durante os jogos. Este fato levou seus amigos a chamá-lo de Pelé. Ele não gostou disso, então um apelido se espalhou entre seus amigos. Além dos jogos de futebol, o menino ajudou a família o máximo que pôde durante a infância. O pai lesionou-se e não continuou mais a jogar futebol. Deixou a família numa situação muito difícil e, para ajudar a família, subsidiar todo o dinheiro que precisava, Pelé trabalhava como engraxate em Bauru. Destaque do jogo de rua bauruense, Pelé jogou em vários times amadores quando criança e foi descoberto aos 11 anos pelo jogador Valdemar de Brito, que o convidou para ingressar no clube que formou, Clube Atlético de Bauru. Depois, Valdemar percebeu o imenso talento de Pelé e decidiu levá-lo para um time maior, o Santos Futebol Clube. Pelé chegou ao Santos em 1956 por promessa de Valdemar de Brito, que, segundo o site oficial do Santos, ele disse ao clube: "Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo." Chegando ao clube por um mês depois, o jovem já estreou em uma equipe profissional. No jogo contra o Corinthians, o Santos venceu por 7-1. Pelé entrou no segundo tempo e fez o 6º gol. Pelé começou a ganhar reconhecimento nacional aos 16 anos. Em 1957, o menino já era titular do Santos e era de longe o mais jovem artilheiro paulista com 36 gols. O rei do futebol passou a maior parte de sua carreira no Santos, de 1956 a 1974. Neste período, levou o clube a 10 campeonatos estaduais e 6 nacionais, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes em 1962 e 1963. Na Copa Libertadores, ainda conhecida como campeã da Copa América na época, o Santos tinha um dos melhores times de todos os tempos, conhecido como Balé Branco e comandado por Pelé, que atraiu a atenção internacional para a competição. Em 1962, a equipe derrotou o Peñarol do Uruguai, então bicampeão na fase final, tornando-se a primeira seleção brasileira a vencer o torneio. Em 1963, Pelé voltou a vencer com o apoio de Coutinho, mas desta vez contra o Boca Juniors, na Argentina. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. A façanha aconteceu contra o Vasco no Maracanã e foi conquistada nos pênaltis. Em 2 de outubro de 1974, Pelé se despediu do Santos. O Santos se enfrenta à Ponte Preta no Vila Belmiro. Ajoelhado na grama naquele dia, braços estendidos, bola à sua frente, Pelé se despediu do clube e implorou perdão por se mudar para o New York Cosmos, após anos de insistência do time americano. Pelé, pelo Santos, disputou 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. 10 meses depois de Pelé ter sido contratado pelo Santos, o menino foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira para a Copa Roca, atual Superliga das Américas. Este jogo foi um amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. Ambos os jogos foram disputados no Brasil, a primeira que marcou a estreia de Pelé pela seleção brasileira. Aconteceu no Maracanã.
A Argentina venceu por 2-1. O gol do Brasil foi marcado por Pelé. O Brasil venceu a partida de volta por 2-0 no estádio do Pacaembu, com gols de Pelé e Mazzola. Este é o primeiro campeonato de Pelé pela seleção brasileira. Pelé é de longe o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. Pelé tinha apenas 17 anos e 8 meses e foi campeão mundial na Suécia em 1958. O então garoto foi o artilheiro do Brasil com 6 gols em sua primeira Copa do Mundo. Nessa versão, Pelé era chamado de o rei do futebol pelos franceses. Pelé marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo contra o país de Gales, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1958, feito que fez de Pelé o jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo. Na Copa da Suécia, o dirigente brasileiro esqueceu de enviar os números dos jogadores à FIFA e a entidade teve que defini-los. Pelé então entrou como reserva e recebeu a camisa de número 10, que está até hoje imortalizada nas costas. Por causa de Pelé, todos os jogadores mais habilidosos passaram a vestir a camisa 10. A Copa do Mundo de 1958 na Suécia inaugurou a chamada Era de Ouro da seleção brasileira. Em 1962, na Copa do Mundo do Chile, Pelé marcou um gol no primeiro jogo contra o México, mas se machucou no segundo jogo e perdeu o resto do campeonato. Felizmente, a seleção brasileira também conta com outros craques como Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha, que conquistaram o bicampeonato. Em 1970, em plena ditadura militar, a Copa do México moderou o clima hostil que o país vivia. Além de Pelé, o time de 1970 contava com outros grandes nomes do futebol como Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostão, Gerson e Félix. Muitos consideraram esta seleção a melhor de sempre. Pelé marcou 4 gols na Copa do México, incluindo o gol de abertura na final contra a Itália. A seleção brasileira venceu por 4-1 e conquistou o tricampeonato. Nesse torneio, o artilheiro foi Jairzinho com 7 gols. Pelé, que representou a seleção brasileira, também se tornou o único jogador da história a vencer 3 vezes o campeonato mundial: 1958, 1962 e 1970. Ele marcou 95 gols pelo Brasil e continua sendo o artilheiro da seleção masculina de futebol. Em julho de 1971, Pelé representou a seleção brasileira em um amistoso no Maracanã contra a Iugoslávia. Depois de 18 anos jogando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé assinou contrato com o New York Cosmos dos Estados Unidos para jogar por outro time que não o Santos na temporada de 1975. A chegada do jogador ao país norte-americano foi vista como um alerta para o futebol no país. Anos depois, em uma postagem em sua rede social, Pelé contou como foi persuadido a aceitar a oferta do Cosmos. O técnico do Cosmos, Clive Tall, me disse: "Você pode ir para a Espanha ou a Itália e ganhar um título, mas pode vir para o Cosmos e ganhar um país. Foi uma grande experiência", relata o rei do futebol. Pelé se aposenta em 1977. Ele se despediu do gramado no jogo do Cosmos contra o Santos nos Estados Unidos. Artistas, políticos e personalidades de renome mundial participaram da competição. Os Kings vestiram as camisas do Cosmos no primeiro tempo e as do Santos no segundo tempo. Com 1.281 gols na carreira, Pelé é o maior artilheiro da história do futebol, segundo o Guinness Book of Records. Na vida pessoal, o filho de Dondinho e Dona Celeste tem um irmão chamado Jair Arantes do Nascimento, mais conhecido como Zoca. O irmão mais novo é o braço direito de Pelé, ajudando o rei em seus negócios e carreira. Em sua vida pessoal, Pelé se envolveu com várias pessoas famosas e foi casado 3 vezes. Seu primeiro casamento durou de 1966 a 1978, com Rosemary de Reis Choubicon, com quem teve 3 filhos: Kelly Cristina, Jennifer e Edson. O filho Edson, também conhecido como Edinho, seguiu a carreira do pai como goleiro do Santos na década de 1990. Edinho, depois de se aposentar, se envolveu com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, por isso que ele foi condenado a 12 anos de prisão. Em 1991, Pelé descobriu que tinha outra filha, Sandra Regina, fruto de um relacionamento de 1964 com a empregada doméstica, Anícia Machado. Sandra teve que ir ao tribunal para obter a admissão de Pelé, o que não aconteceu até 1996.
Após testes de DNA e inúmeras batalhas judiciais, Sandra Regina recebeu o sobrenome Arantes do Nascimento. Sandra morreu de câncer de mama em 2006. Os dois filhos de Sandra, Otávio e Gabriel, na época com 15 e 13 anos, ganharam na justiça o direito à pensão do avô. Esse valor é de 7 salários mínimos por neto. O segundo casamento de Pelé foi com a cantora gospel Assíria Lemos Seixas, em 1994, que durou até 2008. Deste casamento, eles tiveram os gêmeos Celeste e Joshua. Atualmente, Pelé é casado com Márcia Cibele Aoki, com quem conheceu e se casou oficialmente em 2008 em um evento em Nova York. Os dois não tiveram filhos juntos. Fora do casamento, Pelé teve um caso com a jornalista Lenita Curtis e eles têm uma filha, Flávia Curtis. O ex-jogador teve um relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel. Ele também teve um romance com a ex-Miss Brasil, Flávia Cavalcante, 3 anos antes. Pelé é formado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos. No serviço militar, já famoso em todo o mundo, Pelé foi campeão mundial com a seleção brasileira em 1958 e dividiu seu tempo entre o futebol e o serviço militar. Aos 18 anos, alistou-se e serviu no Exército Brasileiro no 6º Regimento de Artilharia de Costa Motorizada em Praia Grande, São Paulo, e passou a ser chamado de Soldado 201 Nascimento. Na vida política, após sua aposentadoria, Pelé foi nomeado ministro do Esporte durante o primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele ficou de 1995 até 1998, que revolucionou a prática desportiva no país. A Lei Pelé visa aumentar a transparência e trazer mais profissionalismo ao esporte nacional. Neste ponto, o passaporte do Clube de Futebol Brasileiro termina e o clube se transforma em uma empresa. A lei também estabelece o financiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e estabelece a independência do Tribunal de Justiça do Esporte. E na história entre Pelé e Maradona, Brasil e Argentina sempre se enfrentaram e em uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Essa dicotomia também se reflete nas discussões sobre quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé ou Diego Maradona. Embora a dupla não tenha jogado ao mesmo tempo, Maradona jogou entre 1976 e 1997. As discussões continuaram entre torcedores dos dois países. Porém, essa batalha só existe entre os torcedores. Pelé e Maradona se conheceram em 1979, quando Pelé estava aposentado, já considerado o rei do futebol, e o argentino estava no início da carreira. Anos depois eles se reencontraram e riram sobre esses fatos. E você, o que acha do Pelé, o rei do futebol? Faça seu comentário e se gostou do nosso vídeo, deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.